primeiro. Eu cheguei lá e falei, cara, o que eu vim fazer aqui? Mas vamos lá. Os cara te... Não, de boa. Porque o conteúdo, para mim, é muito tranquilo, porque eu conhecia tudo, né? E quando eu deixei o Ministério da Saúde, eu falei, eu posso trabalhar? Eles me impuseram uma quarentena de 6 meses sem poder trabalhar. Eu sou o primeiro ministro da Saúde que foi proibido de trabalhar depois. Por quê? Porque tem uma lei que fala que uma comissão de ética da Presidência da República é que fala, se você, por exemplo, se você é ministro do Banco Central, você tem tantas informações que eles falam, ó, você não pode divulgar trabalhar para o mercado, entendi. Você vai vender informações sigilosas. Mas pô, eu era da saúde na pandemia, que informação que ia vender sigiloso, que o vírus... O que eu podia... Que cloroquina não funciona, pô. Não funciona. Aí eu falei, bom, tá. E eles pagam teu salário pra você ficar em casa. Você não pode trabalhar. Entendi. 6 meses. É o maior período que eles possam colocar. Eles me colocaram de castigo 6 meses. Primeiro, é engraçado que o outro que saiu com 20 dias, não deram nem um dia de quarentena pra ele, só pra mim. Aí eu falei, bom, já que eles estão me pagando um salário, eu vou ficar em casa, eu vou escrever um livro. Escrevi um livro, contando todinho como que foi, porque eu precisava pôr aquilo pra fora. Depois que eu escrevi o livro, que eu falei, bom, agora está registrado o que eu vi, como eu vivi, como foram as coisas. Aí que eu comecei a dialogar mais para fora com a sociedade. Mas foi muito duro. A saída do governo foi muito dura. E aí os caras da CPI lá não encheram o teu saco, não te apertaram atrás tudo que eu tinha, eu cheguei lá, peguei um livro daquele, que tá tudo lá, entreguei para o relator, falei, ó, só você ler, manda alguém ler, mas o que você quiser me perguntar, pode perguntar. E aconteceu uma coisa assim interessante, que eu estava lá, na véspera de eu ir, era uma terça-feira que eu tinha que ir. Na segunda-feira eu estava lá e entra no meu celular uma mensagem do ministro das comunicações do governo, Fábio Faria, casado com a filha do Silvio Santos e tal. E eu fui deputado com o Fábio. Me mandou, e ele me mandou uma pergunta bem agressiva, sabe? Bem agressiva para mim. Eu olhei aquilo dali, li uma vez, li duas, então entrou uma ligação, eu atendi, era um jornalista. Quando eu desliguei do jornalista, que eu voltei lá, ele tinha apagado. Falei, pô, o cara, é a pergunta que ele, de certo, ele estava mandando alguém. Aí ele viu que ele mandou errado, né? Aí apagou. Entendi. Mas eu não dei print. Aí eu vou na CPI no dia seguinte, eles me deram um chá de cadeira lá, eu fiquei das 10 da manhã até as 8 da noite respondendo. Caralho. Cumprido. Lá pela tanto, um senador deles, lá da base deles, começa a ler com uma certa dificuldade. Não era um cara bom de leitura. Entendi. O senhor foi na... E eu fiquei prestando muita atenção no que ele estava lendo, né, com dificuldade. E era 100% da pergunta que o Fábio tinha me mandado na véspera. Aí eu falei, senador, essa pergunta aí sem querer, o ministro Fábio me mandou ontem, então eu vou responder no sítio para o senhor e para ele também, vai aqui um abraço para ele. Então foi a hora que deu uma descontraída lá dentro. Eu vi essa porra, vagabundo usou pra caralho no rádio, que eu escuto bastante rádio. Deu uma descontraída. Os caras zoaram pra cacete lá, cara. Mas como que o cara manda? Por que ele não me mandou depois? Falou, ó, sem querer eu mandei para Mandetta, tira essa pergunta do rol de perguntas que vocês vão fazer, mas não, ele entregou lá em cima. Porra, cara. Mas isso daí tem cara. O que isso cheira pra você? Cheira de os governistas tentando te fuder de alguma forma? Porque tudo é uma guerra pra eles de narrativa. O que eles vão narrar. Então, quando eu saio do governo, até eu estar lá dentro, eu era muito bom. Né? Eu estava lá, então a população estava gostando, eu era muito bom. Quando eu deixo o governo, eles começam a fazer uma narrativa de como que eu desqualifico. O Moro era um cara que era um juiz, que estava enfrentando a corrupção, estava fazendo as coisas, entrou no governo. Daqui a pouco, quando ele sai do governo, não estou nem falando da turma lá do PT, que brigou, também quer desqualificar ele. Quer desqualificar ele, mas estou falando ali, quando ele assumiu a pasta da Justiça, ele trouxe... O nego falou, pô, agora é para valer, pô, né, o Moro. Tal. A gente moveu os caras do PCC, né? Porra, vai enfrentar o crime, agora a corrupção, que é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar, temos o cara... De repente, quando o cara saiu do governo, as pessoas passaram a dizer que ele era
a narrativa que eles constroem para destruir é muito forte. E eu percebi muito isso, uma narrativa muito forte contra mim, muito forte. E na CPI, o que eu vi foram os senadores governistas se abastecendo de perguntas dessas coisas com essa turma do Palácio que faz a narrativa, porque lá tem o pessoal da comunicação. Sim. Por isso que veio do Fábio, porque é dali que... Ele é o responsável, né? Ele é o cara que entrega para um cara como você, falou assim, ó, tá aqui, ó, nós vamos, sei lá, agora essa semana é o fulano, nós vamos ter que acabar com ele. Você é um vetor, mas ele que está alimentando aqui por trás. A sensação que eu tive foi essa, que aqueles senadores que estão ali, eles leem o que é preparado por eles ali naqueles negócios para fazer aquele debate. Numa estratégia de destruição de imagem. Destruição. Quem que vem aí? Vem um cara. Como é que ele é? Ele é amigo nosso? Vai nos ajudar ou não? Se for, vai... Mas não tem assim um trabalho daquele senador de ir pesquisar, de ir se inteirar, de ter uma lógica. Não. É aquela coisa, ó, entrou uma figurinha aqui, esse eu atiro para queimar e esse daqui eu deixo passar. E tu não traumatizou, não? Não falou, mano, meio tóxico esse ambiente. Faz parte. Se você atua de uma certa maneira numa coisa pública, você tem que entender que você tem que obedecer à regra pública. Não é mais a sua vontade de estar ali ou não estar. Não, você ocupou esse cargo de ministro, tem agora uma CPI, tem aqui, você é chamado, você tem que ir. E isso aí não me causou, não. Fiquei lá 9 horas, achei que eles foram muito superficiais nas perguntas. Falei, bom, mas é o primeiro dia, eu estou indo agora. De repente, no andar das coisas, eles vão se achando, né? Mas achei que a CPI como um todo, ela ficou... Tu sente que ela realmente tem uma... A ideia da CPI é realmente... Primeiro, eu cheguei lá e falei, cara, o que eu vim fazer aqui? Mas vamos lá. Os cara te... Não, de boa. Porque o conteúdo, para mim, é muito tranquilo, porque eu conhecia tudo, né? E quando eu deixei o Ministério da Saúde, eu falei, eu posso trabalhar? Eles me impuseram uma quarentena de 6 meses sem poder trabalhar. Eu sou o primeiro ministro da Saúde que foi proibido de trabalhar depois. Por quê? Porque tem uma lei que fala que uma comissão de ética da Presidência da República é que fala... Se você, por exemplo, se você é ministro do Banco Central, você tem tantas informações que eles falam, você não pode divulgar trabalhar para o mercado, entendi. Você vai vender informações sigilosas. Mas pô, eu era da saúde na pandemia, que informação que ia vender sigiloso, que o vírus... O que eu podia... Que cloroquina não funciona, pô. Não funciona. Aí eu falei, bom, tá, e eles pagam teu salário pra você ficar em casa. Você não pode trabalhar. Entendi. 6 meses. É o maior período que eles possam colocar. Eles me colocaram de castigo 6 meses. É engraçado que o outro que saiu com 20 dias, não deram nem um dia de quarentena pra ele, só pra mim. Aí eu falei, bom, já que eles estão me pagando um salário, eu vou ficar em casa, eu vou escrever um livro. Escrevi um livro, contando todinho como que foi, porque eu precisava pôr aquilo pra fora. Depois que eu escrevi o livro, que eu falei, bom, agora está registrado o que eu vi, como eu vivi, como foram as coisas. Aí que eu comecei a dialogar mais para fora com a sociedade. Mas foi muito duro. A saída do governo foi muito dura. E aí os caras da CPI lá não encheram o teu saco, não te apertaram atrás tudo que eu tinha, eu cheguei lá, peguei um livro daquele, que está tudo lá, entreguei para o relator, falei, ó, só você ler, manda alguém ler, mas o que você quiser me perguntar, pode perguntar. E aconteceu uma coisa assim interessante, que eu estava lá, na véspera de eu ir, era uma terça-feira que eu tinha que ir. Na segunda-feira eu estava lá e entra no meu celular uma mensagem do ministro das comunicações do governo, Fábio Faria, casado com a filha do Silvio Santos e tal. E eu fui deputado com o Fábio. Me mandou, e ele me mandou uma pergunta bem agressiva, sabe? Bem agressiva para mim. Eu olhei aquilo dali, li uma vez, li duas, tal, entrou uma ligação, eu atendi, era um jornalista. Quando eu desliguei do jornalista, que eu voltei lá, ele tinha apagado. Falei, pô, o cara, é a pergunta que ele, certo, ele estava mandando alguém. Aí ele viu que ele mandou errado, né? Aí apagou. E apagou. Entendi. Mas eu não dei print.
Aí eu vou na CPI no dia seguinte, eles me deram um chá de cadeira lá, eu fiquei das 10 da manhã até as 8 da noite respondendo. Caralho. Cumprido. Lá pela tanto, um senador deles, lá da base deles, começa a ler com uma certa dificuldade. Não era um cara bom de leitura. Entendi. O senhor foi na... E eu fiquei prestando muita atenção no que ele estava lendo, né, com dificuldade. E era 100% da pergunta que o Fábio tinha me mandado na véspera. Aí eu falei, senador, essa pergunta aí sem querer, o ministro Fábio me mandou ontem, então eu vou responder, não sei, para o senhor e para ele também. Vai aqui um abraço para ele. Então foi a hora que deu uma descontraída lá. Eu vi essa porra, vagabundo usou pra caralho no rádio, que eu escuto bastante rádio. Deu uma descontraída. Os caras zoaram pra cacete lá, cara. Mas como que o cara manda? Por que ele não me mandou depois? Falou, ó, sem querer eu mandei para o Mandetta, tira essa pergunta do rol de perguntas que vocês vão fazer. Mas não, entregou lá em cima. Porra, cara. Mas, isso daí tem cara... O que isso cheira pra você? Cheira de os governistas tentando te fuder de alguma forma? Porque tudo é uma guerra pra eles de narrativa. O que eles vão narrar. Então, quando eu saio do governo, até eu estar lá dentro, eu era muito bom. Né? Eu estava lá, então a população estava gostando, eu era muito bom. Quando eu deixo o governo, eles começam a fazer uma narrativa de como que eu desqualifico. O Moro era um cara que era um juiz, que estava enfrentando a corrupção, estava fazendo as coisas, entrou no governo. Daqui a pouco, quando ele sai do governo, não estou nem falando da turma lá do PT, que brigou... também quer desqualificar ele. Quer desqualificar ele, mas estou falando ali, quando ele assumiu a pasta da Justiça, ele trouxe... O nego falou, pô, agora é para valer, pô, né, o Moro... Tal. A gente moveu os caras do PCC, né? Porra, vai enfrentar o crime, Sim. Agora a corrupção, que é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar, temos o cara... De repente, quando o cara saiu do governo, as pessoas passaram a dizer que ele era... A narrativa que eles constroem para destruir é muito forte. E eu percebi muito isso, uma narrativa muito forte contra mim, muito forte. E na CPI, o que eu vi foram os senadores governistas se abastecendo de perguntas dessas coisas, com essa turma do Palácio que faz a narrativa, porque lá tem o pessoal da comunicação. Sim. Por isso que veio do Fábio, porque ele dali ele é o responsável, né? Ele é o cara que entrega para um cara como você, falou assim, ó, tá aqui, ó, nós vamos, sei lá, agora essa semana é o fulano, nós vamos ter que acabar com ele. Você é um vetor, mas ele que está alimentando aqui por trás. A sensação que eu tive foi essa, que aqueles senadores que estão ali, eles leem o que é preparado por eles, ali naqueles negócios para fazer aquele debate. Numa estratégia de destruição de imagem. Destruição. Quem que vem aí? Vem um cara. Como é que ele é? Ele é amigo nosso? Vai nos ajudar ou não? Se for, vai... Mas não tem assim um trabalho daquele senador de ir pesquisar, de ir se inteirar, de ter uma lógica. Não. É aquela coisa, ó, entrou uma figurinha aqui, esse eu atiro para queimar e esse daqui eu deixo passar. E tu não traumatizou, não? Não falou, mano, meio tóxico esse ambiente. Faz parte. Se você atua de uma certa maneira numa coisa pública, você tem que entender que você tem que obedecer à regra pública. Não é mais a sua vontade de estar ali ou não estar. Não, você ocupou esse cargo de ministro, tem agora uma CPI, tem aqui, você é chamado, você tem que ir. E isso aí não me causou, não. Fiquei lá 9 horas, achei que eles foram muito superficiais nas perguntas. Falei, bom, mas é o primeiro dia, eu estou indo agora. De repente, no andar das coisas, eles vão se achando, né? Mas achei que a CPI como um todo, ela ficou... Tu sente que ela realmente tem uma... A ideia da CPI é realmente pegar e resolver, achar os culpados ou queimar, fritar o Bolsonaro? Eu acho que mais é a exposição mesmo. A exposição. Ela vem com esse negócio. Tô tão cansado desse teatro, cara. A gente não deveria fazer uma CPI enquanto você está vivendo a doença. Você faz uma investigação sobre uma coisa quando você termina. Vamos supor, controlamos a doença, vacinamos, todo mundo acabou. E então, agora vamos rever aonde que a gente acertou, onde que a gente errou, para ver o que a gente tem que fazer para que, se surgir um outro daqui a 10, 20, 50, 100 anos, a gente já tenha
uma série de protocolos organizados e um presidente daqui a 100 anos não faça isso de demitir um ministro, de demitir equipe. Vamos dar estabilidade para a equipe que vai trabalhar. Como é que a gente cria uma coisa que controle melhor? Isso que eu esperava dela. Mas no Brasil as coisas são assim. Aí eles foram fazer um debate de CPI durante a doença. As pessoas falam assim, a doença já acabou, né? Tá morrendo só 2.000. Outro dia tava morrendo 2.000 pessoas. São 10 aviões com 200 pessoas dentro. 10 daquele que eu tenho medo caindo todo dia na minha cabeça. Né? Então nós estamos durante o pau quebrando e a gente está lá discutindo Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência isso é uma parada que me dá uma... Esse nome de Vossa Excelência... se fuder essa porra. Se os caras são tudo, menos excelentes, tá ligado? Mas, mudando um pouco do foco dessa questão política, e os planos